Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é professor Francisco Xavier Sevegnani e vou dar aula para vocês de complementos de física. Antes disso, eu vou começar, né? Tá. Então, essa matéria complementos de física tem vários professores. E teoria tem dois professores. Um sou eu e outro é o professor Roberto. Talvez o professor Roberto vocês já conheceram, ou vão conhecer na segunda-feira. E de laboratório, como a turma é grande, terão vários professores de laboratório. Então, a matéria ela tem três ou mais professores. De teoria, 2. E de laboratório, vários. Tá? Tudo bem? Isso vocês têm horário, vocês vão tomar conhecimento. Boa noite, Isabela. Agora, sobre os slides que eu tenho aqui, tem vários modos de levar para vocês. Um deles seria se alguns de vocês, estou vendo gente que eu já conheço aí, se alguns de vocês, um ou dois, né, que participam do grupo, me passasse o e-mail aqui no chat, que eu envio, né, por e-mail, e aí você distribui para os alunos. Para os colegas. Né? Bela Luz. A Isabela acho que já foi. Então, vamos pôr aqui. Você tem o grupo da classe belaluz.master@gmail.com. E o seu nome é Isabela? Porque eu não estou conseguindo ler tudo aqui. Isabela Franzon. Né? Isabela Franzon. A sua turma aí é B2P01, é essa mesmo? Isabela. Ah, bom. Aqui, olhando aqui, aparece B2P01, nessa turma não tem, né? Aqui é terceiro e quarto semestre, é isso? Bom, então eu vou mandar para a Isabela, né? E ela encaminha para vocês, tá bom? Os slides dessa aula. E de todas as outras. Então, você é o Jefferson, deve ser? Viu, Isabela? Então, tem um aluno aqui, que é o Jefferson. Que quer que você coloque ele no grupo. Jefferson, que turma que você é? Coloca aí no chat qual é essa turma. Que a Isabela vai te acrescentar aí.
Então, os dados do Jefferson. Quem mais não está no grupo aí? Então, o Jefferson, Pedro Lima. Boa noite, Douglas. Bom, então eu vou mandar mais à frente, eu mando para Isabela e ela distribui para o grupo. Eventualmente pode ter mais um também. Eu posso mandar para 2 pessoas, 3, para distribuir. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui os slides. Tá? Bom, pessoal, vamos começar então a aula. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma observação, põe aí no chat. Bom, o nome dessa disciplina é Complementos de Física e nós vamos começar com o estudo das oscilações livres, tá? E depois as amortecidas. Vocês têm um plano de ensino. Esse programa é do 4º semestre, 3º e 4º semestre, tá? Ela tem uma carga horária de 60 horas essa disciplina. Tem uma apostila, tem apostila essa matéria, sim. Daqui a pouco eu pego o link aí do Mercado Livre. É bom ter, precisa de apostila, sim. Além do que eu vou passar aqui. Bom, a ementa desse curso, né, qual o conteúdo que vai ser dado, vai ser oscilação livre sem amortecimento, certo? E depois, oscilação livre com amortecimento. E, além disso, uma parte de eletromagnetismo, indução eletromagnética, ondas eletromagnéticas. E tem atividades de laboratório também, que é a parte de corrente alternada.
certo? Quais são os objetivos gerais? É desenvolver o método científico no estudo das oscilações. Quando eu tenho um problema oscilatório, eu vou primeiro tomar conhecimento do problema, depois fazer hipóteses, fazer soluções e apresentar a solução. Objetivos específicos do curso. Essas perguntas que vocês estão fazendo aí, mais à frente eu respondo. Estabelecer os principais conceitos de vibrações e suas aplicações. Vamos estudar, então, fenômenos oscilatórios, que são mecânicos, elétricos e eletromagnéticos. Vamos desenvolver também em vocês competências. Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de ferramentas e modelos matemáticos, computacionais ou estatísticos. E também fazer modelagem de sistemas de engenharia e auxiliar na tomada de decisões. Então, essas são as competências. Conteúdo programático, eu já falei, é oscilação livre sem amortecimento, oscilação livre com amortecimento, o estudo da indução eletromagnética, do fluxo magnético, da lei de Faraday, força eletromotriz, ondas eletromagnéticas, certo? Vetor de Poynting, etc. Como eu vou mandar as slides para vocês, o programa vai junto. Então, daí vocês têm, quando vocês quiserem consultar, vocês têm disponível. Conteúdo programado do laboratório. No laboratório, nós vamos estudar, vocês vão fazer experiência de corrente alternada, vão saber como funciona a corrente alternada. A corrente alternada é a corrente que nós temos, né, disponível, é a corrente que nós temos disponível comercialmente na casa da gente também. Então, nas residências, você tem as tomadas onde você liga os eletrodomésticos e tomadas livres que você pode usar para outras coisas. Então, nós vamos estudar profundamente essa corrente alternada. Como que se produz corrente elétrica, né? A gente tem corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua, ela tem um uso mais restrito, mas ela é muito importante. Por exemplo, você quer ligar um carro, moto, barco, etc. Então, geralmente, a partida é dada usando uma bateria. Então, você dá a partida com uma bateria é corrente contínua. E depois o motor toca, motor é explosão, etc. Agora, vocês imaginem o seguinte, quantos carros tem no mundo? Milhões, bilhões, certo? Porque tem os carros novos e os carros velhos, certo? Então, o planeta Terra está cheio de carros. Cada carro para dar partida precisa de uma bateria, tá? Então, vejam a importância da bateria. Se você chega de manhã, vai sair, ou à noite, não sei o quê, você vai lá dar a partida, não tem bateria. Nada feito, você está sem o carro. Tem que chamar o guincho. Geralmente, as baterias elas têm um uso 2 anos, de 2 a 3 anos, elas pifam, né? A vida delas é mais ou menos essa. Então, se você estiver dentro desse prazo, pode trocar a bateria, senão você não sai de lá. Antigamente tinha pegar no tranco, né? Você empurrava o carro, né? E
e ele pegava no tranco. Hoje, com câmbio automático e tal, está mais difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Além de ser muito perigoso também ir na rua fazer isso. Então, a bateria é uma corrente contínua importante. Outras utilidades da corrente contínua. Por exemplo, toda essa parte de controle remoto. Você tem uma televisão, hoje tem controle, né? Mas esse controle tem uma pilha lá dentro, uma ou duas, depende, certo? Quando elas gastam, se você não trocar, você não consegue mais, né, acionar pelo controle. Portões automáticos, né? Você usa controles. Então, existe uma série de controles que você usa, portões, por exemplo, portão automático e tal. Você usa a corrente contínua. Agora, na sua casa, não é corrente contínua, é corrente alternada. Então, a sua geladeira, o próprio fogão, que tem a luz elétrica, a lava-louça, lava-roupa, secadora, né, ferro elétrico, etc., você liga nas tomadas. E quanto mais você usar as tomadas, né, mais você paga no fim do mês, entendeu? Tem o consumo, né? Tá? Você deixa as luzes acesas, tudo funcionando, chuveiro elétrico funcionando e tal, aquecedores, isso tudo vai aumentando o seu consumo no fim do mês. Então, vocês vão ter vão ver como que funciona a corrente alternada. Para gerar essa corrente alternada, você tem que ter um ímã e uma bobina girando dentro dela, são os alternadores. A energia elétrica de São Paulo, por exemplo, aqui, nós, na região sudeste, vem da onde? Qual é a usina hidrelétrica que produz a energia elétrica que a gente está usando nesse momento aí? Alguém sabe? Pode pôr no chat aí. Itaipu, muito bem. Não dá para ver o seu nome direito aqui. Qual é o seu nome? Eduardo. Então, Eduardo respondeu Sérgio, Itaipu. E onde fica Itaipu? Fica no estado do Paraná, lá encostado em Foz do Iguaçu. As quedas do Iguaçu, lá, que são um ponto turístico famoso, é lá que é gerada essa energia elétrica. Essa usina Itaipu, ela não é brasileira só, ela é brasileira e paraguaia. Quer dizer, como faz fronteira com o Paraguai, tem a Ciudad del Leste lá do outro lado, que os sacoleiros vão lá comprar, tem a Ponte da Amizade e tal, né? Tem o rio, e lá tem uma queda d'água fabulosa, né? Que foi represada, tampando várias cidades e outras cachoeiras, né? E essa geração de energia ocorre como? Itaipu, por exemplo, na parte central dela, ela tem mais ou menos 200 metros de paredão de concreto, 200 metros de altura. E essa queda d'água gira as bobinas, lá, as turbinas, né? São 19 turbinas que geram energia elétrica que é mandada para a região sudeste e um pouco para a região sul. Só que Itaipu fica longe de São Paulo. Mais ou menos tem uns 1.100 quilômetros. Você pode ir para Itaipu por Curitiba, depois Ponta Grossa, vai Cascavel e chega lá. Pode ir por Londrina, Maringá e vai por aí também, chega lá também. São vários caminhos. Só que são 1.100 quilômetros. Tem que ter fio de lá até aqui. Se em algum lugar esse fio ficar interrompido, você não tem energia, certo? Quando dá
Se você fosse numa tomada dessa, assim, imaginariamente, e fosse atrás, você vai chegar lá, certo? Ela é conectada daqui até lá. E a energia é gerada nesse momento lá. Ela não é armazenada para vir para cá. Ela é instantânea. Agora, vocês estão vendo que aqui em São Paulo, também a sua região sul, está a seca, né? Está aumentando a seca e as represas estão diminuindo do volume de água. Então, essa energia elétrica ela é gerada por queda d'água. Se a água for diminuindo lá, chega uma hora e fala assim, opa, vamos parar, porque não vai dar para... Nos últimos anos, não, essa usina foi construída em 1982, até hoje ela sempre funcionou. Tem períodos que funcionam gerando menos, né, para economizar um pouco de água, mas com o crescimento das cidades, com as poluições, com o efeito estufa e outras, o que está acontecendo? Cada vez mais os períodos de seca aumentam e existe problema do nível das represas. Em um país que nem o Brasil, que o país é um continente, né? O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é praticamente um continente, né? Tem 8 mil quilômetros de costa, de mar, e toda a nossa terra aí. Como que vão fazer, né, para tocar a energia desse país inteiro aqui? Então, vocês, engenheiros do futuro, terão problemas com a geração da energia elétrica. Geração de energia elétrica, hoje, no Brasil, 80% é hidrelétrica, são quedas d'água. Então, tem várias usinas hidrelétricas, estão construindo outras no norte, tem no Rio São Francisco, tem Ilha Solteira, tem um monte de lugar, Barra Bonita, aí em Jaú, tem um monte de lugares onde tem, né, geração de energia elétrica por queda d'água. Mas se falta água, como é que fica a coisa, né? Para tudo. Então, existe 20% da energia do Brasil é termoelétrica. Para tocar aquelas turbinas, você pode usar a queda d'água, mas também você pode usar vapor de água ou gás, certo? E para obter o vapor de água, você tem que esquentar a água, né? Então, você aquece a água, ela vira vapor sob pressão e toca as turbinas. Nós temos aqui, EMAI, aqui em Santo Amaro, nós temos uma usina térmica. As usinas térmicas, elas pode usar lenha, carvão, óleo diesel e gás, né? E todos eles são grandes poluidores. Essa poluição e a geração de energia através térmica, ela é mais cara que a energia usada, a energia gerada por queda d'água, tá? Por isso que essas usinas térmicas geralmente elas ficam paradas, né, aguardando algum problema para entrar em funcionamento, tá? E existe também aqui no Brasil usinas térmicas, tem uma usina térmica nuclear. Em vez de usar carvão, óleo, madeira, etc., você usa urânio. O urânio é um material radioativo, urânio 235 e 238. E aqui nós temos Angra dos Reis, tem 3 usinas nucleares ali, que elas geram energia para essa região. Ela fica na Rio Santos, né? Próximo da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. E ela gera energia para toda essa região, que é uma energia térmica. A energia das usinas nucleares, elas são eficientes, só que precisa de um alto investimento na segurança, né? Tem países que não tem queda d'água nenhuma, ou é muito difícil, né? Então, eles usam as usinas nucleares. O Japão, por exemplo, 80% da energia lá é nuclear. As usinas nucleares ela têm um forte impacto ambiental,
Agora, se tiver acidente, é uma, né? Então, nós temos no mundo vários acidentes, no Japão, Fukushima, né? Tem na Rússia, né? Chernobyl, etc. São usinas que deram problema. Mas estão aí há mais de 100 anos, 80, 100 anos, e estão funcionando porque tem lugares que não tem outro jeito de ter energia sem ser essa. Então, corre esse risco. Agora, o mundo está querendo o quê? Tirar essas usinas nucleares, porque elas ocasionam risco, tirar as usinas de carvão. Por exemplo, a China produz a maior parte da energia dela é de carvão. O carvão que aquece a água são usinas térmicas. Só que lá nós estamos usando agora a máscara na pandemia, e lá eles usam máscara há muito tempo pela poluição ambiental. Se você vai lá na China, é difícil você ver um dia céu azul e tal. Está sempre aquela neblina, que não é neblina, são partículas de carvão no ar que o cara vai respirando e o pulmão dele vai embora. Então, eles estão tomando posições drásticas para mudar o parque energético, né, para que seja menos poluidor, para não fazer dano à saúde. Quer dizer, o engenheiro de amanhã ele tem que se preocupar com o meio ambiente, né? Não é só eu vou botar minha fábrica ali, a minha indústria e dane-se o meio ambiente. Tem que levar em conta isso, porque o futuro depende disso, certo? Então, o que está se pretendendo no mundo hoje? Pegar uma energia chamada limpa. O que é uma energia limpa? Aquela que não polui, né? E tem uma energia ali em funcionamento que é a energia fotovoltaica. É a energia da luz, a luz solar bate numa placa de silício, que é um semicondutor, arranca elétrons, forma corrente elétrica, e o mundo inteiro está usando. Vocês veem mesmo pela cidade aí, muita gente já usando a usina, usando a energia fotovoltaica. Sai fora dessa outra aí. Então, eu uso o telhado, por exemplo, para fazer placas de silício e tal. É lógico que tem problemas, né? A hidrelétrica está em funcionamento há muitos e muitos anos e é muito eficiente. Agora, o silício, etc., gasta, tem que trocar a placa, mas tem como compensação, né, a não poluição do meio ambiente. Agora, o Brasil é um país que tem muito sol, né? Então, esse sol pode ser aproveitado para gerar energia elétrica. Energia elétrica limpa. Vocês sabem, todo mundo vê por aí também, esses cataventos, a energia eólica, energia gerada pelo vento, né? Então, em vez de pegar a queda d'água, água para tocar a turbina, em vez de pegar vapor de água para tocar a turbina, pega o vento, certo? O vento sopra aí de graça, né? É só pegar e fazer girar aí um catavento aí que gera energia elétrica. Então, você vê pelo mundo inteiro, né, a energia eólica sendo usada. Você gera energia elétrica limpa e joga no sistema elétrico. Então, enquanto o vento soprar, ele está ajudando a aumentar a quantidade de energia, certo? Então, a energia eólica, a energia dos ventos. Quem era Éolos? Éolos é um deus grego das tempestades e das tormentas, né? Então, quando dá uma tormenta, uma tempestade, o que acontece? Você tem o vento. Todos os sistemas de geração de energia têm o seu custo, têm os seus problemas e têm que ser resolvidos. Agora, hoje, pela internet, eu quero instalar na minha casa um sistema fotovoltaico. Você tem para instalar isso aí, toca piscina, toca tudo, chuveiro. Eu quero ter uma casa legal no campo, ou mais fora da cidade e tal, e eu quero fazer, né, usar o sol para mim. Dá para fazer. Então, tem muita gente fazendo. Tem muitos conjuntos habitacionais que usam, né, a energia fotovoltaica, que chama foto, quer dizer luz, voltaica de volts, né? Fotovoltaica. Então, essa é uma alternativa.
Agora, pode ter outros modos de gerar energia. Então, vocês, os engenheiros do amanhã, certamente vão descobrir outros modos de energia limpa, né? De energia que dê para suprir a humanidade. Então, por exemplo, eu falei da China, não é só a China que é poluída, né? A Europa, México, Brasil também, São Paulo, eles têm muita poluição. Então, na China, por exemplo, estão derrubando aquelas cidades todas, fazendo prédios rapidamente e colocando essa energia, né? E certamente daqui a pouco eles vão ter uma energia mais limpa e uma vida mais saudável, né? Agora, produzir as placas de silício e tal gera também, né? Gera também resíduos, né? Qual é o futuro, por exemplo, a frota de carros que tem em São Paulo? São Paulo é essa selva de pedras aqui, os carros emitem lá os gases todos, né? E eles ficam presos aí no meio desses prédios e não saem daí, né? Então, você tem uma poluição. Às vezes, você não quer que chova, que dê céu limpo, mas um dia, uma boa chuva limpa toda a atmosfera, né? Limpa a atmosfera para poder viver. Agora, estão prometendo o quê? Que o carro que vai ser do futuro é o carro elétrico. Não é do futuro, já está tendo aí no mercado o carro elétrico, não é isso? O carro elétrico ele é totalmente silencioso, não gera nenhuma poluição de gases, etc. Né? Ele gera outros tipos de poluição, que é a química, por causa das baterias. Então, o carro elétrico é uma promessa aí para os próximos anos, né? E, além disso, está se querendo um carro não elétrico, mas que seja autônomo, que seja um computador sobre rodas. E você não precisa mais de motorista, você não precisa mais ter a carta de motorista, certo? Você programa lá, eu quero ir para a Unip, então você digita lá Bacelar, Rua Doutor Bacelar e tal. Você senta lá no carro, olha o seu celular, escuta uma música, conversa, quer dizer, fica uma sala lá dentro e o carro vai, né, estaciona automaticamente, não precisa de ninguém. O número de acidentes vai diminuir drasticamente, porque 90% dos acidentes que ocorrem é de falha humana, né? É falha humana. Então, e os sensores todos, e os computadores todos, esses acidentes vão cair a 5% ou menos. Então, essa é uma coisa que está já acontecendo. Todo mundo já está vendo na televisão. Tem cara que quer ir mais longe ainda. Eu quero carro elétrico mais voador, né? Eu quero ir daqui para Guarulhos, eu boto ele voa e para lá. E assim por diante. Já tem um pessoal lá da Noruega lá que fez, né, um carro desse. Se você observar a cidade de São Paulo, por exemplo, o metrô, tem várias linhas do metrô que não tem motorista. O trem vai sozinho, certo? No começo, eles punham alguém sentado lá, um fantoche, para as pessoas não ficarem apavoradas. Mas tem várias linhas do metrô, acho que é linha amarela, que não tem motorista, não tem maquinista lá, não tem ninguém. O trem vai, para, volta, abre, fecha, funciona tudo certinho. Tem muitos caminhões em pátios e tal que já tem, né? A linha 4 amarela é automática, tem mais, além dessa também tem outras. Você pega um avião, por exemplo, um avião tem os pilotos lá e tal. O piloto ele ajuda mais na decolagem, né? E depois ele liga o piloto automático. E tem uma viagem daqui na Europa de 10 horas de voo. Ele vai sozinho, entende? E às vezes o piloto atrapalha, você vai mexer lá, né? E também ele consegue aterrissar sozinho, tem controle.
dia que está chovendo, neblina baixa, né? Tem operação por instrumentos, né? Então, existe muita coisa já automatizada aí. E nos carros também normais, você tem o piloto automático, né? Você põe lá, qual é a velocidade aqui? É 100, 110? Põe lá 110 e vai, né? Outro dia apareceu uma notícia que o sujeito dormiu, pôs no piloto automático e dormiu. Mas o carro estava cheio de sensores e ele parou sozinho dentro de um túnel lá, né? Quer dizer, existem as falhas humanas. Quantos acidentes tem aí, né, por falha humana? Agora, se fosse por sensores, né, eletromagnéticos, aí você vê a dependência da internet nessas coisas todas, né? Então, o futuro nosso, o futuro de vocês como engenheiro, o trabalho que vai ter, não vai ser um trabalho talvez igual aos que tem aí. Essa pandemia levou muita gente a fazer o trabalho home office, né? Quer dizer, trabalho em casa, e agora, para voltar, aí as firmas começaram a ver que não precisaria o pessoal ficar todo mundo lá, eles terem que alugar salas muito caras, etc. Quer dizer, a maior parte do serviço pode ser feito de casa, né? De casa. Agora, às vezes, a pessoa não tem condições em casa, depende da família e tal, mas o que acontece é o seguinte, existem hoje espaços para você alugar para fazer as coisas, né? Certo? Agora, no futuro, ter um carro já vai ser, talvez nem precise, né? O Uber hoje já tem muita gente que vendeu o carro, porque o carro tem uma despesa danada, tem estacionamento, tem o combustível, tem multas, tem isso, tem aquilo, né? Tem a manutenção, a garagem. Chama o Uber e vai, né? O custo, o seguro. Então, provavelmente no futuro não vai compensar ter carro, né? Você chama o carro lá, programa, vai e volta. Não, essas são as visões que tem aí, o mundo aqui na frente. Então, hoje a evolução da tecnologia está na forma exponencial, então de um dia para outro você já vê um monte de coisa. Você aprende hoje um software bonitinho, puta, estou fera nisso aqui e tal, daqui a pouco já passou para outro, para outro, para outro, seu computador já não aguenta mais. Antes você usava o disquete, lembra o disquete? Depois veio o CD também já está dançando, agora veio a nuvem, né? Eu ponho na nuvem. Às vezes, quando eu olho para fora no céu, vejo as nuvens e falo, olha meus dados lá voando. Lá. É uma piadinha. Né? Mas está congelado. Não é que está congelado, é que eu estou conversando aqui. Ó, ele passa. Certo? Eu estou comentando aqui sobre isso. Tá? Não está congelado. Não. Mas com esse frio podia congelar. Com esse frio podia congelar. Eu estou comentando um pouco dessa parte de corrente elétrica e tal, a geração, a energia, a parte de energia, que é uma parte importante, certo? Na geração de energia. É aí que o bicho pega, né? Certo? Teremos muitas novidades pela frente. O Uber já veio mudar muito a sociedade, não é isso? Tem muita gente que já vendeu o carro usando o Uber, né? Que tem problemas também e tal, mas né, é custo-benefício. O transporte público, etc. E tal. É que aqui em São Paulo tem, a grande São Paulo tem uns 23 milhões de habitantes aqui, então aqui tudo é difícil, é muita gente. Vão nascendo prédio por todo canto. Agora, mesmo com essa pandemia, a construção civil está em pleno desenvolvimento. Nasce um prédio, nasce outro prédio, mas as ruas continuam as mesmas, certo? Então vai entrar mais carro e tal, né? Quer dizer, chega uma hora que vai travar tudo, né? Por isso tem que ter alternativas aí de coisa. O trabalho em casa tal ajuda a diminuir o número de carros, tá? A gente fala em casa, mas pode ser num local público, está cheio de lugares que você pode alugar e tal, né?
Além disso, nós vamos estudar a parte de oscilações, de pêndulos, pêndulo de mola, um pêndulo simples, né? Pode ser pensado assim, você pega uma bola de bilhar aí, prende ela num fio de nylon, prende num boi e põe para oscilar. Isso é um pêndulo simples. Muitos relógios trabalhavam com pêndulos, né? Esse cuco, né? Não tem um relógio. Né? Você vai em certas casas, você ainda vê esses relógios, né? Tem gente que tem em casa. Quer dizer, pela oscilação do pêndulo, você marca o tempo. Só que esses relógios aí estão caindo em desuso, porque hoje o relógio é atômico, é a oscilação do átomo, né? E vocês jovens aí, eu não vejo mais ninguém de relógio, né? É o Deus celular, né? Então, você olha a hora pelo relógio, pelo celular, que é razoável também. Então, o pêndulo de mola, né? Você põe uma mola para oscilar, a própria matéria é feita de átomos, né? E átomos, moléculas que oscilam, com o calor elas oscilam. Então, cordas vibrantes, toda essa parte de instrumentos musicais, né? Violino, cavaquinho, bandolim, harpa. Tem gente que toca aí? Tem, né? Certamente. E você vibra uma corda, dependendo de como você vibra, você pode ter um som agradável ou não, né? O campo magnético de bobinas, toda essa parte de sensores, ondas eletromagnéticas, o celular trabalha com onda eletromagnética. Tá? Qual a velocidade da onda quando você manda um sinal aí? Quando você manda um sinal, a velocidade de propagação no ar é de 300 mil quilômetros por segundo a velocidade. Então, o planeta Terra, as distâncias que tem aqui são desprezíveis para essa velocidade. Hoje teve as Olimpíadas aí no Japão, você sabe que o Japão fica do lado oposto aqui do Brasil, da Terra, né? Do outro lado. Então, mas se você tiver conhecido lá, ou gente que foi jogar lá e tal, disputar, você quer falar com ele, você acaba de digitar, já está falando lá, certo? Quer dizer, por quê? Por causa dessa velocidade. Então, a onda eletromagnética, 300 mil quilômetros por segundo. Daqui na Lua, a Lua fica a 380 mil quilômetros daqui. Um segundo é já está lá, certo? Agora, o Sol, por exemplo, ele está mais longe que a Lua. O Sol dá 7 minutos e meio, por exemplo, para chegar lá. Veja a distância daqui no Sol, né? Agora, você olhando para o céu, você vai ver as estrelas e tal. E onde acaba isso aí, né? Qual a distância? O homem fala, pô, estou cheio dessa terra, é muito assalto, vamos dizer, eu quero ir para a Lua. Mas vai lá, na Lua só tem areia, certo? Agora a esperança é Marte, mas os drones já estão chegando lá e só tem areia também. Não tem nada, não tem vida, não tem planta, não tem água. Quer dizer, é impossível. Agora, existirá planetas que dá para viver? Precisa ir lá olhar, né? Só que eles estão muito distantes, né? A constelação mais perto da Terra é Alfa de Centauro, que tem 4 anos-luz. O que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre num ano, certo? Qual a distância que a luz percorre num ano? É um ano-luz. Agora, tem estrelas, planetas, sistemas aí no universo que estão a milhares de anos-luz daqui. Quer dizer, a sua vida nunca vai chegar lá. Um corpo grande, carro, esses carros de Fórmula 1, qual é a maior velocidade que eles conseguem? 320, por aí, né? Mais que isso, começa a voar. Então, quilômetros por hora. Então, corpo grande. Então, se o homem, uma pessoa, quer ir 80 quilos, quer ir para a Lua, para não sei aonde, tem que ir naquelas cabinas pequenininhas, todo amontoado lá, vários dias e tal. É impossível. E para chegar nesses lugares distantes, teria que ter várias gerações. Como é que você vai viver lá dentro, no dia a dia? É impossível.
Então, o que se faz hoje são drones e coisas assim. Né? Bom, a conversa aí é grande, tá? Vão ter aula de exercício, de teoria. A avaliação é igual ao semestre passado, vocês vão ter uma nota da prova e uma nota de tarefas, certo? Eu vou dizer quais são as tarefas que eu quero. Vamos ver se vocês adquirem a apostila aí, a gente vê. Eu marco direitinho, vocês me entregam, vocês vão me entregar no endereço que eu vou dar aqui. Ó. Cadê o chat? Eu vou dar aqui um e-mail. Virou. É professor, prof. Francisco ponto bacelar @ gmail.com. Isso está certo. Anotem esse e-mail aqui, ó. Vocês vão mandar para mim nesse e-mail. Tem várias opções de fazer, mas esse por e-mail assim é interessante também. Tá? Anotem esse telefone. É professor Francisco, que é o meu nome, .bacelar@gmail.com. Então, vocês mandam para lá, eu corrijo e a gente pode conversar através do e-mail também, tá? Além das aulas que nós temos aqui. Tá bom? Bom, vamos começar com o assunto, então. Oscilação. Essa primeira aula, eu estou dando assim uma visão geral da engenharia, que o mundo de hoje está se transformando, tá certo? As coisas que nós vamos aprender aqui, elas são eternas, são as leis da natureza, tá certo? E que vão ser usadas aí para melhorar as tecnologias. Bom, as aulas de laboratório estão programadas para a semana que vem presenciais, mas não sei, às vezes pode ter mudança, mas basicamente é isso, certo? Semana que vem. Nessa semana tem online, aula de laboratório online. Tem sim, tem aula de laboratório esta semana online. Então, o que significa oscilação? É um avanço e um retrocesso, que vão se alternando. Não, o laboratório está previsto ser presencial semana que vem, mas não sei se vai mudar, mas está previsto para começar a semana que vem. Certo? Esta semana que está, hoje é quinta, né? Essa semana é online. Vocês já tiveram laboratório? Alguém já teve? Certamente. Tá? Vocês têm a programação aí no Zoom aí. Então, esse processo de vai e vem, né? Oscilação significa avanço e retrocesso. Esse processo de vai e vem, ele pode ser periódico ou não. O que é periódico? É aquele que se repete. Então, vamos, por exemplo, num parque de diversões, aí vamos pegar uma balança. Você senta lá na balança, alguém te empurra, tem gente que sabe fazer sozinho, não precisa de ninguém para empurrar, né? Você dá um impulso e vai oscilando. Agora, se você ficar paradão lá, a balança vai parando. Se você se contorcer lá e tal, você consegue manter a balança, né, oscilando. Por quê? Porque essa oscilação não é periódica, né?
Mas a balança vai e vem, é um exemplo, né? É um exemplo de movimento periódico. Tá? Uma mola, por exemplo, uma vibração, uma oscilação mecânica rápida, né? É uma vibração. Existe aí na área de construção civil esses vibradores para quebrar piso, para o cara quer fazer uma reforma no apartamento dele, tem que arrancar aquele piso, azulejo, não sei o que, põe aquele vibrador lá e vai quebrando. Lógico que todo mundo vai reclamar, né? Porque ninguém gosta de barulho. E na rua, para quebrar asfalto, Sabesp, Enel e outros, né? Usam esses vibradores para facilitar a construção civil. O cara vai fazer um prédio lá, está precisando. Então, são vibradores, né? São vibradores que quem usa esses vibradores, você vê a pessoa lá usando, né? Aquilo lá faz um barulho muito forte, né? E tem problema de... Então, a pessoa tem que pôr um protetor auricular, né? Então, a prensa industrial... Bom, a prensa, o que eu entendo é que vai apertar alguma coisa, não é isso? Aí não é oscilatório na prensa, eu acho. Oscilação livre é alguma coisa que vai e volta, vai e volta. Por exemplo, você pendura um corpo, uma laranja, por exemplo, pega uma laranja, né, faz um furinho nela, passa um barbante, um fio de nylon, pendura e joga ela para lá e para cá, ela vai oscilando. Isso aí é uma oscilação livre. Livre é que não tem amortecimento. Isso oscilação livre é ideal, porque na prática sempre tem amortecimento. Você pendura um corpo num barbante, põe para oscilar, vocês vão fazer essa experiência. Ele acaba, depois de um pouco, ele vai parando. Porque tem atrito ali e vai parando. Esse atrito que aparece chama-se amortecimento. Tá? Então, oscilação livre é assim, o ar também amortece. O ar também amortece. E uma parte grande de amortecimento é onde você conecta, né? Onde ele tá girando. Se ali tem atrito e tal, aquilo dificulta. Mas o ar também também é um amortecedor, mais suave. Quando eu quero pôr amortecimento em carro, coisa assim, a gente coloca óleo, né? Coloca um líquido. Por exemplo, todo mundo sabe que um carro tem amortecedor. O carro tendo um amortecedor, ele ajuda quando entra em buraco, e lombada, e coisa assim, certo? E esses amortecedores, quando você levanta o carro e olha por baixo, no mínimo tem 4 amortecedores lá, além de 4 molas, certo? Então, essas molas mais os amortecedores é que ajudam a arrefecer as oscilações. Você tem uma máquina excelente, um torno, uma fresa, né? Você coloca lá para trabalhar, ela não pode estar ficando oscilando muito, né? Então, você põe amortecedores para que a oscilação seja praticamente zero, né? Você tem antigamente o motor do carro, quando estava funcionando, fazia um barulho grande e além disso, né? E além disso ficava oscilando. Quando desligava, ainda fazia barulho. Tá? Hoje os motores já estão com mais tecnologia e praticamente, né? Às vezes o carro está ligado, você nem percebe. Tem gente que é meio esquecida e deixa o carro ligado e vai embora, né? Porque não percebe o barulho. Com o carro elétrico que virar, né? O barulho que ele vai fazer vai ser zero. Isso no Japão, já em outros países do mundo, já tem tido muito acidente, quer dizer, a pessoa não escuta nada, vai passando a rua e vem lá e pega ele, né? Certo?
porque esses carros barulhentos, pelo menos você vê que vem vindo, né? Agora, esse carro totalmente silencioso, você não tem noção de onde vem e para onde vai, né? Então, existem vibrações que são oscilações rápidas. Um fenômeno oscilatório é um fenômeno de vai e vem. O nó é um fenômeno de vai e vem. O mais interessante é pendurar uma mola, pendurar um corpo, puxar e deixar oscilar. Isso é um exemplo clássico de um fenômeno oscilatório, que é um fenômeno periódico que vai e vem, né, em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? E oscilação livre é aquela que não tem atrito, que não tem amortecimento, que é um caso ideal. Todos têm que ter uma compensação. Certo? Então, os fenômenos oscilatórios ocorrem incessantemente. A matéria internamente, eu já falei, os átomos com o calor e tal, eles ficam vibrando internamente. Agora, se você for resfriando um corpo, essa oscilação molecular interna, ela vai diminuindo, diminuindo, tem uma temperatura que nada mais se mexe, oscila, que é a temperatura 0 grau Kelvin, ou menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura, a matéria para, certo? É o zero absoluto. Então, existem hoje refrigeradores, né? Uma coisa chamada criogenia, em que vai diminuindo a temperatura. Se tem falado muito, tem gente, por exemplo, que tem uma doença terminal, que não tem cura, entre elas o câncer, não sei o quê, né? E o cara tem muito dinheiro, não quer morrer, não sei o quê e tal, não tem mais tratamento, o quê? Dizem, né? O cara se congela. Não é congela a menos 17, mas a menos 200, né? Quer dizer, tudo para. Eu não vi se ainda existe, mas existe essa possibilidade. Eu nunca vi ninguém, a imprensa falando que tem alguém que fez isso. Tem umas novelas que já falaram sobre isso, né? Então, o que acontece? Depois, daqui a 10 anos, saiu cura, vacina para câncer, para qualquer doença ali, o cara vai viver eternamente, aí ele ressuscita, né? Vai lá, aquece ele e volta. Mas o problema não é o congelamento, é a volta, né? Certo? Teve uma novela, sabe, 1 ano ou 2 atrás, em que as pessoas ficaram congeladas durante, sei lá, 20 anos, 30 anos, chegaram aí, não se entrosavam mais, a coisa tinha mudado e tal. Uma novela a respeito disso. Quer dizer, a refrigeração diminui a oscilação da matéria, né? Muito importante hoje, você não pode pensar num supermercado sem refrigeração, né? As geladeiras e tal. O mundo viveu sem geladeira há muitos séculos, milhões de anos, né? Eles tinham outro jeito de conservar os alimentos, diferente do nosso. Mas hoje os supermercados todos, essa parte de alimentos e tal, se faltar luz, ele tem que ter gerador próprio para alimentar isso aí, porque senão vai estragar todos um monte de alimentos e tal, né? E na sua casa e também fora. Então, a parte oscilatória está presente sempre na ciência aí. Bom, quais são exemplos de osciladores? Pêndulo de mola. Professor, Sim, boa pode noite, tudo falar. bem? Tudo bem. No caso, no caso, oscilação é a mesma coisa de ondas, no caso, né? A oscilação é um corpo que oscila. É diferente de ondas, né? Onda você provoca um abalo, ela se propaga. Por exemplo, se na água você joga uma pedrinha, você gerou uma onda que se propaga. Você está falando, você vibra o ar e o ar se propaga. E aqui não, vamos supor, você pega aqui uma mola, né? Você pega aqui uma mola, pêndulo de mola. Isso aqui é uma mola
sem deformação. Aí você pega e põe aqui uma massa aqui, tá? Se você puser uma massa, ela vai esticar, certo? Vai ocupar essa posição. Então, colocou aqui a massa, ela esticou. Vocês vão fazer essa experiência no laboratório. Lá tem as molas, tem o suporte. Agora, se eu pegar aqui e puxar ela para baixo e soltar, ela vai oscilar, certo? É um exemplo, né? É um exemplo básico, clássico. Então, eu vou puxar a mola mais para baixo, aí eu solto ela. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar oscilando aqui em torno dessa linha aqui, ó. Professor, Oi. marca-passo pode ser considerado que tipo de oscilação? Hã? Marca-passo pode ser considerado que tipo de oscilação? O marca-passo, ele é um ativador, né, do coração, né? Porque quando a frequência baixa, ele automaticamente é um circuito eletrônico, o marca-passo. Tanto que você tem que fazer uma operação, coloca lá dentro, né, e tem uma pilha aquilo lá. Essa pilha tem um tempo de validade, a pessoa não é para a vida inteira. Então, vamos supor, a pessoa tem baixo ritmo cardíaco. A frequência do coração normal é 60, né? 60 oscilações. Agora, se baixa para 30, 20, o cara pode morrer. Então, ele quando começa a baixar, ele faz voltar para os 60, entendeu? Retorna para o normal automaticamente, porque é um impulso elétrico que move o coração. Então, é um circuito eletrônico que emite sinal para manter aquela vibração do coração, a oscilação do coração sempre a mesma, as batidas cardíacas, né? Certo? Então, aqui nós vamos estudar um caso físico externo. Então, você tem aqui uma mola sem nada. Põe uma massa, ela para aqui embaixo. Aí você dá uma puxada aqui e ela vai ficar oscilando aqui, ó, entre esse ponto e esse. Se não tiver amortecimento, ela vai ficar oscilando aqui eternamente. Mas, na prática, isso não ocorre. Por quê? Porque a própria mola tem atrito, o ar, etc. E tal. Oscilação é isso. É um movimento de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. Tá certo? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, esse aqui é o pêndulo, né? Pêndulo chamado de mola, que é um exemplo clássico de oscilação livre. Tá? Então, qualquer corpo que tenha elasticidade pode se encaixar nisso, certo? Certo? Então, o pêndulo de mola que está escrito aqui, pêndulo de mola, é uma mola que você pendura o corpo, você desequilibra o sistema, você puxa para baixo isso aqui e solta, ele vai ficar oscilando aqui, né? Certo? Fica oscilando. Então, esse aqui é um exemplo. Aí nós vamos estudar esse movimento aqui de vai e vem. Como é que varia a posição com o tempo, como é que varia a velocidade com o tempo, né? Um pêndulo simples. Professor, Oi? eu só não entendi a correlação entre oscilação e, por E o quê? exemplo, oscilação e, por exemplo, energia. A gente estava falando no começo da aula de energia, não estava? Eu não Então, entendi a correlação entre os dois, porque não. se a oscilação, por exemplo, ela se assemelha ao movimento que a mola tem, como é que se aplica a energia? Sendo que a energia é, tipo, o Não, movimento da energia em onda. a energia de uma mola, ela depende, tem energia cinética e tem energia potencial. Nós vamos estudar isso aqui. A energia potencial é um meio de K(x)2, Show. certo?
o meio de K vezes Y ao quadrado. Quando você puxa essa mola para cá, ela fica esticada. E você sabe que soltando ela volta, ela tem energia, sim. Ela não tem energia aqui, que está parada. Aqui a energia, nesse caso, a energia é zero. Nesse caso que eu desequilibrei, quanto maior for o Y aqui, maior a energia potencial, e quando eu solto, essa energia potencial se transforma em cinética. Ele vai ter movimento aqui, você vê se movendo aqui, né? Ele tem velocidade, tem aceleração. Então, o sistema tem energia mecânica, né? Tem cinética, potencial e mecânica. Entendi. Tá. Mas vai ser o objetivo do nosso estudo aqui. Nós vamos estudar isso aí tudo e calcular. Aqui eu tenho aqui uma pequena esfera, né? Eu penduro aqui num fio de nylon direitinho e põe para oscilar, aí ele vai ocupar. Ele vai oscilar entre essa posição, né, e essa. Se ele não tiver amortecimento, a distância que ele vai para a direita é igual para a esquerda, entendeu? Então, quando eu falo assim, oscilação livre, é aquela que ele vai e volta, é um movimento periódico. Eu puxo um tanto aqui e solto, ele vai e volta, certo? Então, quando ele está aqui no meio, o ângulo aqui é zero, está passando pela posição de equilíbrio. E aqui ele vai no máximo e aqui no mínimo. E fica oscilando aqui. Então, essas coisas você tem experiência da sua vida, né? Já viu 1000 vezes e tal. Então, dois sistemas, né, básicos de oscilação livre são esses dois, a mola e um corpo de massa aqui. Agora, pêndulos, quando eu falo pêndulo simples, é uma massinha pequena aqui, certo? Que vai e volta, e esse fio a gente põe massa desprezível. Agora, se eu pegar uma balança de um parque de diversão, aí eu digo que o pêndulo é composto, porque a massa tem um assento, tem todas aquelas correntes, aquilo tudo, entendeu? Que lá é um pêndulo composto. Quando você pendura uma tábua, por exemplo, você faz um furo na tábua, prende num lugar e põe para oscilar, é um pêndulo composto, certo? Então, uma balança também pode ser considerada um pêndulo composto. As ondas do mar, elas podem ser periódicas ou não, mas na realidade elas nunca são. As ondas do mar as ondas do mar, elas são produzidas pelo vento e pela atração da Lua, pelas tempestades que geram os ventos. Então, o vento provoca, então essa onda se propaga. Ela pode ser senoidal, mas é difícil. Mas ela transporta, a onda transporta energia, certo? Mas não é um corpo oscilando, tá vendo? O que nós vamos estudar é isso aqui, pegar um corpo e botar ele para oscilar. Esse aqui, a balança, certo? Tudo bem? Então, nós vamos estudar isso aqui, cor. E existe um outro capítulo que nós vamos, são as ondas sonoras, ondas em cordas, ondas no mar, ondas na água, né? Que fazem, que podem oscilar harmonicamente ou não, depende da vibração. A tensão elétrica da rede é uma tensão alternada também. Lá em Itaipu, onde gera, aquele gerador lá, ele tem uma frequência, né? Frequência. E, então, a tensão elétrica da rede é oscilatória. Vocês vão ver isso no laboratório. Pistão, um motor a explosão, né? Todo motor de carro tem os pistões lá. E eles, quando oscilam,
São materiais que oscilam para cima e para baixo, para cima e para baixo, quer dizer, uma oscilação, né? Elétrons nas antenas, né? Também, elétrons, e que eles emitem a onda eletromagnética, átomos e moléculas, as cordas de instrumentos musicais, né? A corda você vibra a corda com o dedo ou de outra forma. No caso do violino, a pessoa usa o dedo, né, para tocar. Tem aquele arco lá, né? Não usa o dedo, usa o arco. O violão que usa a mão, né? Quando você aperta a corda, você produz as notas musicais, né? Quais são as notas musicais? Os elétrons e antenas são essas transmissoras de canal de televisão. Aqui na Paulista tem uns 7 ou 8, né? São circuitos elétricos que geram... Porque os elétrons eles fazem parte dos metais, e quando você aplica um gerador de uma frequência elevada, eles ficam oscilando, e a oscilação desses elétrons é que gera a onda eletromagnética que vai por aí, certo? Que usa o seu celular e tudo. Então, as antenas que tem aí na Paulista, elas têm circuitos lá internos que geram sinais que são jogados no ar e os receptores vão pegando isso aí, tá? Então, toda a parte de telecomunicações é através de elétrons e antenas, porque as antenas são feitas de metal e o metal tem elétrons livres que aplicam uma tensão alternada nela e fica oscilando, certo? E essa frequência de oscilação, cada banda de celular aí, TIM e outras aí, Vivo e tal, cada uma tem uma frequência, uma faixa de frequência. Você não entra na minha faixa aqui, que é a faixa de oscilação, tá? Então, você vê quanta coisa tem na parte de oscilações. Bom, pessoal, então nós vamos tratar assim, de modo profundo, estudar o movimento desses corpos, estudar a energia, ver as vibrações de molas. O nosso representante aqui vai ser a mola, certo? A mola é o representante dos corpos elásticos. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente continua esse assunto aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Vamos ver o seguinte, por exemplo. As cordas de violão... Eu queria fazer uma coisa aqui. Quero ver se eu consigo... Eu queria pôr aqui o endereço. Prof, acho que essa aula acabou. Acho que você está gravando a tela aí. A aula acabou, né? Não, não acabou ainda, não. Eu quero pôr aqui o endereço, eu vou pegar aqui o endereço
o link das apostilas. Boa. Então, aguardo só um pouquinho que eu já vou. Deixa eu pôr no chat aqui. Eu vou colocar aqui. Deixa eu pôr aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou pondo aqui o link para vocês comprarem a apostila de teoria e laboratório, aqui, ó, pela internet. Bom, pessoal, então, Isabela, eu vou mandar para você o link. Então, pessoal, eu queria que vocês anotassem esse link aqui, ó, está aqui no chat aqui, ó. Tá? E tem algumas faculdades que vai ter a venda no Tatuapé, na Chácara, e tem na internet também. Eu acho que na Bacelar eu não tenho certeza se a livraria está aberta, não. Ok? Bom, pessoal, então boa noite a todos. Tudo de bom e até a próxima semana. A minha aula são 2 aulas, tá certo? Começa às 7h10, vai até às 8h25, né? Alguém tem alguma pergunta a mais?